Meus amados irmãos, a paz do Senhor, grupo abençoado da AD Pedregulho. Estou feliz em poder falar com vocês aqui no nosso grupo, não é? E comunicar com vocês a palavra do Senhor bem rapidinho, levar até você uma palavra de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo aí, esse tempo de coronavírus, não é? Esse tempo de tristeza para muita gente e para nós também, por que não? Não é? Tristeza, angústias, muitas vezes, porque temos dificuldades de congregar, temos dificuldade de ter as portas da igreja abertas, não é? E eu gostaria de ler uma passagem bíblica para fazer algumas considerações que eu preciso fazer com os irmãos aqui nesta noite, nesta oportunidade. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 13, versículo 1, que diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, porque por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós temos aqui nesse texto sagrado, bíblico, escrito por Paulo aos Romanos, algo muito importante. Não podia ser diferente. Paulo escreve aqui essa carta para os irmãos romanos, entenda bem, irmãos da origem romana. Portanto, hoje a gente sabe bem que é Itália, não é? Lá na Europa. Paulo escreve essa carta para falar de algo muito importante, segundo a sua ótica, segundo a sua visão, o conhecimento que ele tinha, não é, da autoridade ou das autoridades, e ele leva para o lado espiritual, claro, aqui, todo o poderio que Deus entregou na mão dos homens, e muitas vezes esse poderio, que nós podemos dizer assim, são na mão de pessoas ímpias, pessoas que infelizmente nós mesmos votamos para elas, entendeu? Você votou muitas vezes para ele, para ela, e que depois de votar, você vai descobrir que ele não tem todo aquele requisito, aquilo que você esperava do seu candidato. Depois de ter votado, aí você vai ver que os seus projetos e planos não era, quem sabe, nada daquilo que você imaginou que ele faria, mas democraticamente você votou e o indivíduo foi eleito. Daí você tem uma autoridade, desde o presidente da república até o simples vereador da nossa cidade. E nós temos aí claramente três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Essas três esferas de poder: federal, estadual e municipal. Partindo então desse princípio, nós vemos aqui que Paulo, ele vai um pouquinho mais claro, porque ele vivia na época dele uma ditadura, não é? Qual ditadura? Porque era monarquia, aliás, o império, não monarquia, desculpa, o império romano, era o imperador que imperava, e de acordo com aquilo que ele imaginava e tal, ele fazia suas leis e normas e tal. Então Paulo, mesmo sendo uns déspota, esses sujeitos, esses imperadores, Paulo, está falando para os crentes se sujeitar, mesmo sendo déspota, infelizmente.
E nós temos muitos déspotas por aí, não é? Que são investidos de autoridade, infelizmente são nesse poder, foi dado a eles, esse poder, eles estão por aí. E aí a gente também precisa ser sujeito à autoridade, se sujeitar à autoridade naquilo que diz respeito ao bem-estar comum da sociedade. Nós estamos vivendo aí o coronavírus, esta doença, essa peste que começou na China, e já também não é novo, porque já desde 2003 já existe essa praga, só que não foi tão disseminada, não foi tão trabalhada em cima disso, mas ultimamente surgiu com um ímpeto muito grande. São milhares de pessoas mortas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E aí nós estamos vivendo um cuidado, e eu posso dizer com todas as afirmações em letra aqui, que é um cuidado das autoridades, não é? Quando diz do recolhimento social, as pessoas estarem recolhidas em casa e não fazer tumultos ou reuniões e aglomerações de pessoas, porque o vírus ele se espalha muito rápido entre as pessoas. Uma pessoa contagiada, uma pessoa com esse vírus pode contagiar centenas, milhares de pessoas que estão ao seu redor, e eles têm toda a razão, não é? As nossas autoridades, nosso presidente, nosso governador, tem toda a razão de estar monitorando, lutando, empregando vários esforços, para que a nação não perca tantas vidas. E nós estamos indo em quarentena, infelizmente estamos aqui, com a porta da igreja da frente fechada, não podemos ter um culto, uma aglomeração de pessoas, daí a falta, a necessidade de termos os cultos, perdemos muito com isso. Como assim, pastor? Perdemos sim, de diversas maneiras, de poder estar junto, cultuar, louvar a Deus, evangelizar, não podemos, estamos aí sujeitos a alguns estados do Brasil, da nossa federação, alguns governadores estão indo até mais além de prender as pessoas, processá-las criminalmente, porque se existe uma ordem, se existe uma lei de reclusão, de as pessoas estarem recolhidas em casa, para não saírem, para não abrir porta de igreja, para não fazer balbúrdia, aí por aí nos bares e outras coisas mais. Agora alguém vai fazer, claro que vai estar sujeita às penalidades da lei, e nós como cidadão do céu que somos, e obedientes às nossas autoridades, então a gente está vivendo essa quarentena, infelizmente, estamos sujeitos, mas entenda bem, estamos sujeitos por quê? Porque estão zelando na nossa própria saúde, da sua saúde, da saúde da tua família, dos idosos, das crianças. Vamos sofrer com isso? Vamos ter problemas financeiros no futuro? Vamos ter, mas e daí? Quem tem culpa disso? A nossa autoridade tem culpa? Não, eles não têm culpa, estão lutando para dirimir as mortes, diminuir, para não chegar a um colapso total de mortandade desenfreada no nosso país. Então a gente vê, por exemplo, alguém exibindo vídeos aí no YouTube, nos meios sociais, chamando a igreja, irmãos de covarde, não sei o que, dando uma de santarrão, de grandões, de inteligente. Deixa eles. Por que você não vai? Vai você, abre a tua igreja, vai lá para a praça. Você é um tanto hipócrita, porque quando a Bíblia fala aqui da gente obedecer às autoridades, principalmente a autoridade sanitária, na questão sanitária, quem é eu, quem é você para fazer as coisas e falar alguma coisa contra? Além de ser desobediente, vai trazer um processo para você, vai responder criminalmente e envergonhar a igreja, envergonhar o nome de Jesus, porque ninguém está perseguindo a igreja. É uma imbecilidade sem tamanho quando alguém fica falando essas asneiras. Ninguém está perseguindo igreja, por favor, entenda. A quarentena é simplesmente para precaver-nos de uma epidemia total e fatal de milhares de pessoas.
Agora, se alguém tivesse baixado uma lei, não fechar a igreja, porque não pode mais pregar o evangelho, porque não pode mais orar, era outra coisa. Nós íamos para a praça, nós íamos abrir a porta da igreja, nós íamos fazer tudo, porque nós temos liberdade pela Constituição de pregar, de fazer evangelismo. Ninguém nos pode agredir. E mesmo que tivesse uma lei, ou fosse criada uma lei para tentar amordaçar a igreja, no que diz respeito à evangelização, no que diz respeito a culto, aí não, querido, nós íamos apanhar, nós íamos para a cadeia, nós íamos ser até mortos. Por quê? Porque nós não estaríamos obedecendo esse tipo de lei, porque estaríamos amordaçando. Mas não é isso que está acontecendo, gente, por favor. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é uma epidemia que está no mundo inteiro. Será impossível que alguém não está entendendo isso? Que milhões de pessoas estão morrendo pelo coronavírus. Tão difícil até de falar o nome dessa praga, essa peste. Então vamos ter consciência dessa situação. O que a gente está pedindo aqui aos irmãos, por favor, antes de postar qualquer besteira aqui no grupo da igreja, no WhatsApp, de alguém que está falando aí, examine bem, que não é perseguição da igreja. Por favor, entenda, ninguém está perseguindo a igreja, ok? Então eu quero deixar esclarecida aqui toda essa verdade, para ninguém ficar postando esses vídeos de supostos pastores chamando outros de covarde, não sei de quê. Eles que façam. Se quiser ir para a cadeia, se quiser pagar multas, eles que façam, nós não vamos fazer. Nós temos uma direção, nós temos uma convenção, nós temos aqui uma autoridade, acima de tudo a palavra de Deus, e nós somos obedientes sim, porque não é perseguição aos crentes, não é perseguição. Nós estamos sofrendo uma epidemia, é uma epidemia que nós estamos sofrendo, e como tal a gente precisa então ter cautela, ter calma, orar a Deus em casa, como nós estamos fazendo, transmitir os cultos aqui via WhatsApp, em grupo, não é? É isso que vamos fazer, continuar, até a nossa autoridade falar, olha, pode abrir a igreja devagar, e assim por diante. Aliás, a porta da igreja está aberta. Por que você não vem? Nós temos culto aqui na terça, quinta, sábado, domingo. Claro que eu não vou encher a igreja aqui, não, mas se vir aqui 3, 4, 5, 10 irmãos, um fica pelo menos uma distância de 2 metros, 3 metros um do outro aqui da igreja, pode vir. Por que vocês não vêm? Vem para a igreja, vem para a igreja aqui, vai orar aqui, 1h30 de culto, um fica num canto, outro fica no outro, respeitando aquilo que a norma, não é? Aquilo que a justiça está determinando, que é 2 metros, um longe do outro, pelo menos 1,5 metro. Aqui tem o álcool gel para passar na mão, pode vir orar. Então venha, se você quiser, pode vir a partir de quinta-feira, pode vir, não tem problema, pode vir 10, 12 irmãos, a igreja é grande, você vai ficar num canto, outro vai ficar no outro canto, outro vai ficar no outro canto, sem nenhum problema. O que nós não podemos tumultuar, entenda bem, a igreja está aberta, pode vir, ok? Então eu quero deixar isso aqui de esclarecimento para os irmãos, e por favor, essas postagens desses vídeos, sujeito aproveitando de oportunidade para ficar metendo pau em igreja, isso é uma falta de respeito com as pessoas. Se alguém está fazendo o que está fazendo, larga para lá. Você não é Deus para estar julgando ninguém, então, não é? E quem é você para estar julgando os outros? Então, por favor, não poste coisa que você vê que não tem nenhum fundamento, por favor. Poste aquilo que edifica, aquilo que é importante. E se você quiser congregar, a porta da igreja lateral aqui está aberta, tá? Aqui na sede, todos os dias de culto, terça, quinta, sábado. Se quiser vir no domingo de manhã, domingo à noite, pode vir, tá bom? 10, 12, 15 irmãos, 20, eu vou estar aqui administrando, fique um separado do outro, longe, para a gente não fazer aquela aglomeração de pessoas, e no mais está tudo ok, amém? Então fica aqui o meu recado para os irmãos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.